Olá, gente. Estamos aqui de novo, ao vivo, dessa vez na quinta-feira. Eu avisei que ontem não havia possibilidade, então nós passamos essa nossa conversa para hoje, quinta-feira, às 8 horas, já que eu estou entre um compromisso e outro. Amanhã estaremos viajando, então, para Uauá, onde nós vamos fazer um trabalho relacionado à gestão da educação. Tá? Então, para lembrar qual será o nosso roteiro, amanhã Uauá, no dia 21 e 22 de fevereiro, Licínio de Almeida, ou seja, quarta e quinta da próxima semana. Depois de Licínio de Almeida, a previsão é Ipixuna, no Pará, onde nós estaremos realizando esse seminário no dia 23 e 24 de março. Depois do seminário de Ipixuna, no Pará, nós deveremos estar em Aurora, também no Pará, onde realizaremos um seminário no dia 25 de março, domingo. E a previsão, por enquanto, nós temos é de Itabuna, que será no dia 16 e 17 de junho, para o qual muitas pessoas, muitos amigos estão querendo fazer esse curso, ou seja, é um curso de extensão sobre interpretação dos sonhos segundo Freud e também fazendo uma comparação com a neurociência. Já foi dado esse curso lá em Itabuna diversas vezes e nós vamos dar de novo agora com uma evolução muito grande em termos do que a neurociência está entendendo em relação à psicanálise. Tá? Então será em Itabuna no dia 16 e 17 de junho, sábado e domingo, tá? Na Clínica Persona. Então, quem quiser fazer esse curso de extensão é muito interessante para psicólogos, psiquiatras e principalmente para psicanalistas. Tá? A psicanálise já dá isso no seu curso de formação, mas há sempre uma evolução em termos dessa comparação, ou seja, dessa evolução da ligação entre a neurociência e a psicanálise. Isso está sendo muito interessante. A cada dia que passa, nós estamos vendo a confirmação de praticamente tudo que foi desenvolvido por Freud e que foi muito atacado por uma série de cientistas de outras áreas, principalmente da neurociência. E hoje é a própria neurociência quem se aproxima do entendimento da psicanálise, como Freud bem queria. Então, hoje nós temos uma série de dúvidas, de perguntas que chegaram, de questionamentos, etc. E vamos tentar, então, passar por todos eles. Vou dar uma listagem aqui, se algum de vocês vir que já está nessa listagem, tudo bem. Se achar que não está, mandem algum questionamento para que a gente possa, então, ainda nessa edição de hoje, nesse programa de hoje, responder. Nós vamos falar sobre o problema da dislexia, descalculia e TDAH. A pergunta é, por que a legislação não está atendendo, não está dando a menor importância a essas três coisas, dislexia, descalculia e TDAH? Por que não dá apoio nenhum a quem tem alguma dessas
dessas características. Segundo, como eu posso garantir a aprendizagem real dos meus alunos? Isso foram professores. Outro, como eu posso estimular meu filho a ter aprendizagem de verdade, a aprender de verdade? Pais. E também, logicamente, alunos me perguntando, adolescentes, como é que eu posso aprender de verdade? Você disse que é fácil. Outro assunto, uma polêmica bem grande, é a carência afetiva. Ah, você diz que o responsável pela carência afetiva somos nós, os pais. Tá bom, vamos falar sobre isso. Outro, filhos, adolescentes me constando. Meus pais não me entendem. O que eu posso fazer se meus pais não me entendem? Outro, já sobre a erva, que eu não vou falar o nome, porque senão eu não posso publicar o vídeo, que está sendo censurado. Você falou que há um problema, a utilização da droga provoca algum problema, redução de neurônios. Não, não é redução de neurônios, tá? Vamos ver isso. Não é só um desalinhamento, a maconha não é menos prejudicial que o álcool. Como saber se a maconha é boa ou ruim? O que é bom e o que é ruim na maconha? Se é proibido, não tem como os pesquisadores pesquisarem sobre isso. Você conhece alguém que teve crise amotivacional e voltou à normalidade? Essa crise é falta de serotonina e de dopamina? Bom, são essas perguntas. E a outra? Várias pessoas reclamando comigo, xingando inclusive, dizendo: você não é velho, você não tem nada melhor para fazer não do que ficar falando mal da maconha. De novo, eu digo, ninguém precisa assistir meus vídeos, ninguém precisa ler meus artigos. Só quem está afim, quem tem algum interesse nisso que nós estamos falando. Quem não está, vá para outro canal, vá para um que diga, foi maconha e tal. Pronto. Bom, vamos então começar, para ver se nós podemos atender a todas essas dúvidas, né? E depois ver se algum de vocês entrou com algum outro assunto. Por enquanto, não. Então, vamos ver. O primeiro deles é dislexia, descalculia, TDAH. Por que a legislação, as escolas, ninguém está dando a menor importância a isso? Bom, a lei brasileira de inclusão, da qual, inclusive, nós vamos falar amanhã, lá em Uauá, aqui do estado da Bahia, né? A lei brasileira de inclusão realmente não enquadra como público-alvo do atendimento educacional especializado a dislexia, a descalculia e o TDAH, ou seja, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas olha só, a lei brasileira de inclusão não enquadra como público-alvo do atendimento educacional especializado. Isso não quer dizer que eles não precisem de um apoio total do professor deles. Então, o que nós precisamos ter em mente é que o professor regular, o professor na sala de aula, é quem é o responsável pela aprendizagem real dos seus alunos. Tenham esses alunos as síndromes, transtornos, dificuldade de aprendizagem que tiverem. É ele o responsável. Agora, para alguns tipos, algumas características especiais de crianças com necessidades educacionais específicas, aí foi criado o atendimento educacional especializado, com profissionais que, teoricamente, estarão preparados para desenvolver o aspecto cognitivo desses alunos. O que é o aspecto cognitivo desses alunos que eu venho falando bastante? É o aspecto de capacidade de aprender. É desenvolver a capacidade de aprendizagem. Não é desenvolver a inteligência. A inteligência é o professor regular. É a capacidade de aprender. Agora, o disléxico, o descalcúlico, o TDAH não foram enquadrados, assim como diversas outras comorbidades não foram enquadradas. Mas não foram enquadradas por AE, mas todas estão enquadradas com o professor regular. Então, o que nós precisamos é preparar os professores regulares para saberem como lidar com a dislexia, com a descalculia, com o TDAH. E, para isso, os próprios profissionais de AE podem ajudar, que, aliás, eles devem fazer exatamente isso também. Preparar os professores regulares para as dúvidas que eles têm em relação aos alunos que têm dificuldade de aprendizagem, mesmo que não estejam sendo atendidos pelos AEEs das escolas, dos municípios, etc. Então, nesse caso, eu não posso considerar uma falha, que eu não sei o que levou quem preparou a Lei Brasileira de Inclusão a retirar
desse AE essas pessoas. Mas o que nós temos que fazer é atendê-las. O disléxico, o descalcúlico, os sintomas da dislexia e os sintomas da descalculia, muitas vezes são sintomas que ocorrem com pessoas que não têm dislexia nem descalculia. Isso é interessante. Muitas crianças, muitos adolescentes, eles passam, por exemplo, a apresentar sintomas de dificuldade de conta e dificuldade de leitura porque sofreram alguma espécie de trauma comparativo, ou seja, alguém comparou com outra pessoa, etc. Então, a baixa autoestima dessa criança fez com que ela desenvolvesse uma dificuldade muito grande na leitura e até no cálculo, por exemplo, na característica da descalculia ou da dislexia. Então, por isso que toda recomendação que eu faço começa com, primeiro, com a alimentação, né? Começa com a alimentação. E a segunda recomendação que eu faço é com o aspecto emocional. Ou seja, a partir do momento que nós conseguimos ter um bom processo de empatia, para nós conseguirmos elevar a autoestima desse aluno que apresenta algum sintoma, seja ele qual for, se esse sintoma for resultado de algum bloqueio emocional, de alguma coisa assim, então ele estará possivelmente eliminado ou, no mínimo, bastante reduzido. E, aliás, todos os problemas reais também são reduzidos, os sintomas são reduzidos com a elevação da autoestima. Lembre que eu já comentei aqui mesmo, diversas vezes, que o nosso cérebro, já foi constatado isso por diversos pesquisadores do mundo todo, ele tenta o tempo todo corrigir os nossos defeitos. E ele consegue corrigir muitos defeitos, ou no mínimo reduzi-los muito. Mas como ele consegue? O cérebro só consegue fazer isso se o sistema límbico estiver trabalhando tranquilo, ou seja, calmo, tranquilo, estabilizado emocionalmente e com a autoestima elevada. Quando você está com a autoestima elevada, quando você tem segurança de que vai melhorar em alguma coisa, você melhora. Agora, por exemplo, está chovendo de notícias sobre poder da mente, de novo, né? Poder da mente, etc., cursos disso, curso daquilo. Ou seja, um monte de gente ganhando dinheiro com os cursos de como utilizar a sua mente para vencer na vida, para fazer isso, para conseguir as coisas, para melhorar. Sim, essas pessoas estão ganhando dinheiro porque as pessoas estão procurando fazer o curso, mas não estão procurando se conscientizar exatamente disso. Se você apenas se conscientizar que a sua mente é poderosa, que você concentrado, você otimista, você com autoestima elevada, vai fazer com que ela trabalhe a seu favor, não precisa fazer curso nenhum, basta se conscientizar disso e seguir aqueles conselhos que eu dou gratuitamente no nosso vídeo Reflexões sobre o Sentido da Vida. Então é muito importante nós tomarmos em consideração isso. Elevou a autoestima, nós vamos diminuir todos os sintomas. E no caso da dislexia, da descalculia e inclusive do TDAH, essa redução é fantástica quando nós atentamos para esses dois aspectos. Primeiro, a alimentação. Segundo, a autoestima, a elevação da autoestima. Fazer com que a pessoa sinta que ela é capaz de reduzir a sua inquietação, que ela é capaz de prestar mais atenção nas coisas, etc. No caso da dislexia, por exemplo, vamos nós, professores, termos, pais também, né? Termos muita paciência com o nosso filho, o nosso aluno, que está apresentando esses sintomas. Vamos exigir que ele leia uma palavra que a gente não sabe, nós não sabemos se ele tem condições de ler. Então vamos pedir para ele olhar, para ele ficar nos comunicando o que ele está vendo ali, de que forma ele está conseguindo ver as palavras. A palavra está fixa ou as letras estão dançando? Se as letras estiverem dançando, diga calma, você não tem pressa. Espere a primeira letra parar. Quando ela parar, você me diz qual é e escreve ela aqui. E vamos assim, vagarosamente. De repente, você vai ver que se esses sintomas forem resultados apenas de bloqueios emocionais, que é comum, eles vão embora. E nós vamos ter um disléxico a menos, porque não era disléxico. Quanto ao disléxico, nós vamos ter um disléxico com o sintoma reduzido. Então, paciência acima de tudo. E esqueci de falar uma coisa que eu falo sempre.
gostar do aluno, gostar de quem nós estamos tratando. É até chato dizer isso para os pais, gostar do filho, mas só que é bom dizer, por quê? Tem famílias, tem pais que ficam irritados, completamente irritados com os problemas que seus filhos têm. Gente, não é para ficar irritado. Quando você fica irritado, você baixa mais ainda a autoestima do seu filho. Então vamos ter paciência, vamos exigir dele, mas com calma, vamos ver a que ponto ele pode chegar, qual é o nível que ele está, qual é o nível de entendimento que ele tem, e assim vai. Então, essa pergunta, por que descalculia, dislexia, TDAH não está sendo atendido pela lei? A resposta é, não sei. Deveria estar sendo atendida? Não sei. Mas que nós temos que atender, temos. Nós somos obrigados a atender. Nós, professores, temos que atender. Segunda pergunta que veio de uma série de professores. Mas, Roberto, como é que eu posso garantir a aprendizagem real dos meus alunos? Como eu posso garantir isso? Gente, eu falo sempre da minha metodologia. A metodologia que eu desenvolvi é uma, mas isso não quer dizer que ela seja melhor, não. Ela é a que eu conheço, é a que eu consigo trabalhar. A que eu tento convencer meus professores todos a fazerem, os professores que eu oriento todos a fazer, porque eu considero muito mais simples, muito mais fácil. E volta e meia um professor diz, mas não dá para fazer. Sim, qual é a sua opção? Se não dá para seguir essa metodologia de dinâmica grupal, o que você sugere? Ficar na frente de uma turma de 30 alunos dando uma aula expositiva e rezando para que eles todos estejam prestando atenção em você? Eu acho que não dá certo. Então vamos ver o seguinte: você tem alguma outra ideia? Você tem um plano B, um plano C, um plano D, um plano E? Se não tem, use o meu, está de graça. Use ele. Experimente, treine, não diga que não funciona se você não usar. Se você acha que não está dando por algum motivo, atualize ele, modifique de maneira que fique garantida a aprendizagem. O importante é nós garantirmos a aprendizagem de cada um dos nossos alunos. E não nós darmos uma aula e acharmos que todo mundo está aprendendo. Isso é utopia, não existe isso. Uma aula tradicional, uma aula expositiva, você dá aula e achar que todo mundo está aprendendo. A aula expositiva, até eu durmo, não dando aula, né? Mas que, aliás, eu sou obrigado a dar diversas aulas expositivas quando o curso é um curso rápido, né? Muito assunto em pouco tempo, não tem nem como fazer diferente. Como são todos os cursos de pós-graduação que são agora o modelo mais eficaz para todos possam participar, né? Mas isso significa que essa aula é apenas uma lembrete de todos os pontos que devem ser pesquisados após a aula. Então, como garantir a aprendizagem real? Sugiro assistirem ao meu vídeo sobre dinâmica grupal. A dinâmica grupal em sala de aula é simples demais. E o professor fica super tranquilo e pode realmente avaliar cada aluno todo dia. Em todas as suas aulas, ele está avaliando todos os alunos. Ele está verificando a aprendizagem, avaliando da maneira correta, avaliando como Cipriano Lucchesi diz que é uma avaliação. Que é o quê? A avaliação é para nós percebermos o que nós, professores, estamos errando, qual foi o ponto que nós não conseguimos atingir, por que nós não conseguimos fazer aquele aluno aprender. Então, entendendo a avaliação dessa forma, essa método de dinâmica grupal nos ajuda bastante. Tá? Outra pergunta que chegou bastante já foi dos pais, a mesma coisa, mas por parte dos pais. Como é que eu posso estimular meu filho de maneira que ele aprenda de verdade? Porque eu mando ele estudar o tempo todo, eu vejo que ele está com o livro aberto, mas chega na hora da prova, a nota é baixa, sim. Você manda ele estudar e vê que ele está com o livro aberto. Primeiro ponto. Como é que você vai mandar ele estudar se você não está estudando? A gente mandar sem mostrar, mandar sem dar exemplo, pode funcionar se ele tiver medo de apanhar, medo de ficar de castigo, medo de perder alguma coisa. Mas funciona muito melhor se você estiver fazendo alguma atividade intelectual também, junto. Ou seja, lendo, estudando alguma coisa, escrevendo alguma coisa. Tira ele da escrivaninha dele, do quarto dele, põe ele na mesa da sala e vai você também ler um livro na mesa da sala. Vai ler uma revista, vai escrever alguma coisa,
vá fazer um trabalho qualquer intelectual para ele ver que não é só ele, para ele ver que você também gosta de fazer isso. Só mandar o filho estudar e ficar quieto no canto, ou vendo televisão, que é pior ainda, tá? Não tem o menor sentido. É um exemplo péssimo. Ou seja, eu quero que você estude, mas eu não estou nem aí para estudar. Então, isso é uma coisa que não tem o menor sentido, né? Então, o exemplo é, a ideia é dê exemplo ao seu filho. Dê o exemplo a ele. Que aí você, dando exemplo, logicamente, ele vai... Nossa, não tem nem dúvida que muda. Eu já vi vários casos assim. Tem pessoas que vieram para mim, poxa, depois que você falou aquilo, eu passei a programar o que eu iria fazer na hora que meu filho está estudando. E aí teve outro que disse, eu só estou em casa no final de semana. O que eu fiz? Eu peguei no final de semana um horário e disse, eu queria que você nesse horário me ensinasse o que você aprendeu durante a semana. Aí, outra coisa fantástica. É outra coisa fantástica. Chega em casa de noite, ou de tarde, ou no final de semana, digamos, você só encontra seu filho uma vez por semana, e pergunta a ele, filho, vem cá, vamos sentar aqui na mesa, me diz o que você aprendeu essa semana, que eu estou curioso, estou querendo saber o que está se ensinando na escola agora, atualmente. Pô, isso aí não é, tem coisa melhor para ele ficar animado com o que ele aprende. Porque ele sabe que ele vai ter conversa com você. Ele vai poder conversar alguma coisa com você. E isso não serve só para a aprendizagem dele, não. Serve para resolver um problema que está logo depois aqui, tem mais uma pergunta, e logo depois tem outro problema, que é a carência afetiva. Vai resolver isso também. Então, vamos passar a fazer dessa forma, ou seja, vamos parar de perguntar pela nota. Vamos perguntar, filho, o que você aprendeu essa semana? Ou se você está todo dia com ele, você tem essa sorte, está todo dia com ele, filho, o que você aprendeu hoje? Pode ter certeza que você está estimulando ele a aprender de verdade. Aí está ajudando a escola, que está também tentando fazer ele aprender de verdade, né? E, lógico, parece até que combinaram, né? Porque várias perguntas vieram de adolescentes perguntando para mim, professor, como é que eu posso aprender de verdade? Você disse que é fácil. Sim, não é que eu disse, eu digo que é fácil, porque é fácil mesmo, só precisa de método. Tá? Qualquer coisa vocês podem aprender. Vocês, adolescentes, podem aprender o que vocês quiserem. Tá? Porque a mente de vocês está sendo desenvolvida de acordo com a demanda, ou seja, da maneira que vocês forem exigindo, ela vai atendendo e vai desenvolvendo. Depois de velho, que nem eu, não, mas adolescente com a idade de vocês, quanto mais você exigir, mais a mente trabalha, mais ela se desenvolve. Aliás, eu falei uma besteira, depois de velho, que nem eu, não, mas até velho também é a mesma coisa. A depender da demanda, sempre haverá nascimento de novos neurônios, sempre haverá o desenvolvimento de novas redes neurais, sempre haverá a formação de novos algoritmos para entender tudo o que nós precisamos entender do mundo à nossa volta. Então, a ideia é método. E qual é o método? Há diversos métodos. O método mais eficaz, que eu sempre aviso a todos vocês, adolescentes, é aquela história de escrever, de estudar escrevendo. Quando a gente se acostuma a estudar escrevendo, cada dia nós vamos aprender mais rápido e utilizando menos tempo. Por quê? Porque na hora que você está estudando escrevendo, você está mostrando para o seu cérebro que aquilo é importante. Durante o sono, aquilo vai ser para a memória consolidada. Então, o básico é estudar escrevendo. Tá? Tem também vídeo sobre isso, tá? É só procurar no nosso canal no YouTube. O nosso canal no YouTube, vocês sabem, é youtube.com/c/Roberto Anderson, tudo junto. Então, tem também sobre aprendizagem, sobre como métodos de aprendizagem. Então, o que eu falei foi o método de estudar escrevendo, e o outro que eu não posso deixar de falar sempre para vocês é quando o assunto que você vai estudar é o de ciências exatas, como matemática, por exemplo. Quando é ciências exatas, aí é muito importante que a gente se lembre de uma coisa que eu falo muito, que é o quê? A formatação das nossas redes neurais para o entendimento dos problemas matemáticos e das contas mais complexas é uma formatação que constrói uma coisa chamada algoritmo. É um algoritmo para resolver os problemas de matemática, os problemas de ciências exatas. Esse algoritmo,
Ele, para ser construído, precisa que haja uma repetitividade naquele exercício que você está resolvendo. Então, não adianta você entender o que o professor resolveu o exercício no quadro, a conta que ele fez no quadro, porque você não aprendeu. Você só vai aprender um exercício de matemática, uma conta, etc., depois que você construiu o algoritmo correspondente àquela conta, aquele exercício, aquele problema. E nós só vamos conseguir construir esse algoritmo quando nós repetimos várias vezes a resolução do mesmo problema. Então não pode ter preguiça. Então basta fazer várias vezes. E isso é uma coisa que vai eliminar trabalho. Porque a partir do momento que esses algoritmos estiverem construídos, todos os problemas e as contas, por mais complexas que sejam, que tenham a ver com aquilo, elas serão muito mais facilmente absorvidas, resolvidas pelo cérebro, sem você se preocupar. Você já vai naturalmente resolver todas elas. Então, esses dois métodos, o método de estudar escrevendo, para todas as matérias, o método da repetitividade para as ciências exatas, são duas técnicas que funcionam, e muito. Funcionam muito. Pode ter certeza disso. Muita gente não quer fazer essa da repetitividade porque acha porque fica com preguiça. Então não faça. Fique o tempo todo querendo aprender sem conseguir. E fica dizendo, não, eu entendo tudo. O comentário que eu acho mais interessante, a pessoa chega para mim, não, professor, não é isso, não. Não é nada disso que está falando, não. Eu não preciso repetir, eu entendo. O problema é que tem o problema que o professor passa, que eu entendo. Então, perfeito. Mas na hora da prova ele passa um problema diferente. Ou seja, a pessoa não quer entender que o problema não é diferente. Ele é que não usou o método certo. Ele acha que não precisa fazer o que eu estou falando. Mas não consegue resolver o problema na hora da prova. Então, vamos tomar uma decisão. Quer continuar sem resolver o problema da prova? Então, continue não fazendo o que eu falei. Quer passar a aprender a resolver os problemas todos? Então, siga o método que eu falei, que eu estou falando. É a opção de cada um. Só não pode reclamar que não fez e não conseguiu resolver. Se não fez e não conseguiu, tá na cara. Se fez e não conseguiu, é porque fez errado. Vamos fazer certo, vamos dedicar a isso mesmo. E muita gente consegue, muita gente está conseguindo, então não é mistério para ninguém, não. Tá? É coisa séria. Eu estou falando isso de cadeira, isso eu sempre fiz. Então, eu não estou inventando uma coisa, estou falando uma coisa da minha prática. Lógico, ninguém é igual, cada um de nós é diferente. Alguns de vocês, alguns adolescentes, são super inteligentes, não precisam fazer nada disso. Bastou olhar para uma coisa, já sabe, vai resolver tudo bem na prova. Eu tenho uma aluna assim, uma só. Mas é assim. Ela diz mesmo, não estudo. E ela não estuda mesmo. Ela absorve tudo imediatamente e sabe fazer tudo. E as notas dela são de 9,9 para 10. Tá? Mas é um caso excepcional. Ou seja, não é todo mundo, é uma ou outra pessoa que consegue ter uma inteligência tão brilhante, que não precisa de método nenhum para aprender. Agora, quem não tem essa inteligência tão brilhante, poxa, vamos fazer, seguir. Ou vamos seguir esse método que eu estou falando, ou vamos desenvolver um plano B, C, D, algum método, desde que dê certo. Agora, quem quiser experimentar, o meu experimente. O meu não tem dado. Então, esse foi já do aluno. Como eu falei, parece que combinaram, né? Foram perguntas, a mesma pergunta feita por professores, por pais e agora por vários adolescentes. Agora vamos ao que eu falei, que acabou levando a isso, a parte dos pais. Lembra que quando eu falei a dúvida dos pais, eu disse exemplo. Ou seja, para você estimular seu filho a aprender, dê exemplo. E esse dar exemplo, muitas vezes é o quê? Você sentar à mesa com ele, ele estudando e você fazendo alguma coisa intelectual também. Então, esse momento é um momento, inclusive, de eliminação de todas as possibilidades dessa criança vir a ter carência afetiva, desse adolescente vir a ter carência afetiva. Porque a carência afetiva é o quê? É um afastamento dos pais. É um isolamento. Os pais se isolam dos filhos. Os pais estão ausentes, mesmo estando ao lado dele. Ou seja, o pai está lá, está assistindo televisão. O filho está do outro lado, dizendo que está estudando. Tá? Quando o pai manda. Quando o pai não manda, ele está no celular, e o pai está no celular também. A mãe também está no celular.
Então, todo mundo carente, cada um mais carente que o outro. Agora, quando nós fazemos um ambiente de integração, de conversa, tirar dúvida, etc., um se interessar pelo que o outro fez durante o dia e principalmente os pais se interessarem pelo que seu filho aprendeu naquela semana, oh, maravilha! Olha a redução principal, não é só melhor para aprendizar, a redução da carência afetiva. Porque a carência afetiva é fundamental. Hariane Adriano Vasconcelos, concordo, para ter matemática é necessário esse método repetitivo. Pois é o que eu digo. O método repetitivo constrói os algoritmos para facilitar a aprendizagem. É exatamente isso. Boa noite, Signa. Então, é exatamente isso que acontece. Tá? Bom, vamos agora ver outra coisa sobre a carência afetiva, já que as perguntas foram muitas de carência afetiva, e reclamando. Vários pais disseram, poxa, Roberto, você só põe a culpa na gente. Você diz que seu filho está apresentando sintomas, e os sintomas são provenientes de carência afetiva, a culpa é da família, a culpa é nossa, a culpa é nossa. Olha, não é que seja a culpa, a responsabilidade é da família sim. Pode não ter culpa, mas tem responsabilidade. Na maioria das vezes eu até diria culpa mesmo. Por quê? Porque é a família quem tem que providenciar esse momento de integração. Quem vai providenciar isso? Quem vai chegar para os filhos e dizer, ó, hoje todo mundo guarda, deixa celular lá, desliga a televisão, desliga tudo, tira a bateria do celular e vamos sentar aqui à mesa, fazer um lanche, só nós conversando, sem nenhuma interferência eletrônica, nem telefone. Tira o telefone, se tiver telefone fixo, tira o telefone do gancho, desliga a televisão, desliga tudo, vamos conversar nós, só nós aqui, isolados do mundo. Primeiro que você vai levar um susto, porque você vai ver que você ficou livre de repente. Todos vocês ficaram livres de repente. Porque estávamos todos nós acorrentados às redes sociais, acorrentados a um jogo eletrônico, acorrentados a alguma coisa. No momento que você desligou tudo, desligou mesmo, e foram para a mesa conversar, de repente você viu, eu sou livre, eu nem tinha percebido que eu podia ser livre. Então isso tem acontecido tão frequentemente que eu tenho visto amigos meus de todas as idades levarem um susto com eles mesmos, quando eles se sentem assim livres. Livres porque desligaram o celular, livres porque guardaram o celular e foram fazer um exercício físico sem ele, foram correr na praia, foram andar em algum lugar e não levaram o celular. É até bom, né, para evitar o roubo, né, como aconteceu com um amigo meu agora, né, que veio passar o carnaval em Salvador. Eu disse, olha, só não vá para a rua com o celular, porque vai aumentar o número de roubo de celular. Quando eu fui telefonar para ele na quarta-feira de cinza, o telefone não atendeu. Passei o WhatsApp, não atendeu. De repente, ele entra pelo Messenger, lógico que estava usando o computador, na casa onde ele estava, dizendo, fale comigo por aqui. Eu disse, ué, por quê? Falar com você por aí. Por acaso você fez aquilo que eu disse para você não fazer? Aí ele disse, depois eu converso. Mas você fez, né? Fiz. Pois é. Então é isso. Ou seja, o escravo, ser escravo de um equipamento desse ainda pode causar esses prejuízos todos. Então, esse é um dos detalhes. Então, a carência afetiva, vamos eliminar dessa forma? Outra coisa da carência afetiva, você mostra para o seu filho que você gosta dele? Como é que você mostra isso? De que forma? Abraçando, beijando, dando o que ele quer, essa coisa toda? Você não está mostrando, não. Está puxando o saco dele, só. E está criando um verdadeiro monstro. Mostrar que gosta é controlar. É dizer onde é que você está, quem são seus amigos, quem você está falando, quem são seus amigos no Face, com quem você conversa. Você sabe que eu gosto de você, por isso que eu tenho que saber onde é que você está, tem que ver a hora que você vai chegar, com quem você vai sair. O controle, ou seja, o limite, é exatamente o que mostra para o filho que você ama ele. Deixar ele fazer o que você quer significa não estar nem aí para ele. Pode acontecer o que quiser que você não está nem aí para ele. E nem uma amiga minha que falou, interessantíssimo, né? Que estava atendendo a um rapaz, 16 anos, parece, e ele disse,
doutora, na minha casa é assim, se eu sair de casa na sexta-feira e voltar na terça-feira da semana que vem, ninguém percebe. Pois é, esse é o detalhe. E depois ainda queremos saber por que o garoto está carente. E a carência vai levar a tudo aquilo que nós já sabemos. Eu já comentei, tem vídeo nosso sobre isso, da Baleia Azul, fala isso, que é o título parece Baleia Azul, que as famílias devem saber sobre isso. Então, gente, é tão simples. Então, carência afetiva é isso, tá? Comentei sobre carência afetiva. Então, é isso. Ou seja, na realidade, é a família quem tem que fazer isso. E outra coisa, vários filhos, né, adolescentes, amigos, me disseram que eu não ia ter acesso aos pais nunca, que os pais nunca iam falar comigo, não iam na escola. Então, eu pedi a eles para providenciarem isso. Então, gente, faça isso. Providencie vocês mesmos. Não é comum, não é por aí o certo, mas o jeito é fazer, já que os pais não estão inacessíveis. Então, nesse caso, o adolescente, ele tem interesse em ter uma família unida, em se sentir bem, em estar feliz com ele mesmo. E para ele estar feliz com ele mesmo, o primeiro ponto que ele tem que construir é a felicidade dele na família dele. Senão ele não vai conseguir ser feliz nunca e nem compartilhar a felicidade com ninguém. Então, já que os pais estão inacessíveis, ele mesmo constrói esse momento. Chama pai, chama mãe e diz, olha, todo dia tal, às tantas horas, nós vamos nos reunir para ficar batendo papo, eu vou poder falar o que eu quiser sem vocês criticarem. Tá bom assim? E vamos começar que isso dá certo, tá? Isso dá certo mesmo. Agora, outra pergunta que também agora é de adolescentes, né? Roberto, meus pais não me entendem. Todos os problemas que eu tenho é porque eles nunca me entendem, eles tudo acham que eu estou errado, eles só me criticam o tempo todo, etc. O número de adolescentes que me diz isso é imenso. Quase todo dia eu estou recebendo essa mesma mensagem. Tá? E tanto recebendo a mensagem pelo computador, como recebendo a mensagem pessoalmente quando eu estou nas cidades onde eles estão. Tá? Então, gente, ouvi isso em Venceslau Guimarães, ouvi isso em Jaguaquara, ouvi isso em Seabra, ouvi isso em toda a cidade que eu fui, eu já ouvi essa mesma lenga-lenga, mesma coisa. Bom, o que a gente pode fazer? Agora, então, eu vou falar para os adolescentes. Não vou falar para os pais. Para os pais eu já falei o que tem que fazer. Tem que compreender o filho de certo. Depois eu falo para eles outras coisas, em outro momento. Mas para os adolescentes. Gente, antes de mais nada, vamos verificar o seguinte. Seus pais não te entendem. Então significa que não confiam em você. Certo? Deve ser isso. Não tem confiança nenhuma em você. Tem medo que você faça um monte de coisa errada ou acha que está fazendo, etc. Não é isso? Isso é que a maioria diz. Acho que é isso. Então vamos conquistar os pais. Parta para a conquista. É tão fácil. A coisa mais fácil que tem é conquistar os pais. Primeiro, siga logo esses meus 2 métodos de aprendizagem. Seguindo esses 2 métodos de aprendizagem, o que vai acontecer? Você já vai ganhar uma vantagem imensa na conquista dos seus pais. Por quê? Porque, obviamente, só em você estar seguindo esses 2 métodos de estudo, você já estará com o resultado muito mais tranquilo na escola. Só em estar com o resultado mais tranquilo na escola, melhor na escola, os pais já ficam diferentes. Já começam a entender você. Porque antes eles não estavam entendendo o que eu posso fazer, eu não posso fazer. É por isso que ele não entende a criança, o adolescente, não entende o filho. Porque ele não sabe o que ele vai fazer. Muitos pais, por exemplo, não estudaram. Então tem pai que trabalhou a vida toda, está trabalhando a vida toda, e está preocupado que o filho se desenvolva. Então ele trabalhou a vida toda, não estudou, quer que o filho se desenvolva, ele fica desesperado porque ele não sabe como dizer ao filho, não é que eu não esteja entendendo você não, mas ele não sabe fazer. Então vamos partir para mostrar que eles não precisam se preocupar. A partir do momento que você mostra resultado, ele já, que alívio. Então ele já não precisa se preocupar com isso. Só em não se preocupar com isso, ele já começa a ter confiança em você. Então, é facílimo. Mostrar resultados no estudo é o início de uma conquista definitiva de pai e mãe. De quem esteja ali, pai e mãe, ou quem esteja representando seu pai e sua mãe. Então, essa conquista parte por aí. Além disso, ser bom para você. Você não está fazendo para ele, está fazendo para você, mas está dando resultado para ele. Então,
com certeza vai mudar completamente a imagem que ele tem de você. Aí ele começa a compreender melhor. A partir daí, você mesmo cria esses momentos de conversa. Você já conquistou porque você está tendo um resultado educacional bom. Crie os momentos de conversa para eles sentirem que você se abre com eles. Porque até então eles têm vergonha ou medo ou não sabem como fazer você se abrir com eles, porque eles também não se abrem com você. Quando você criar esse momento, você vai ver que eles vão ficar mais maleáveis, eles vão ficar mais acessíveis, você vai poder falar melhor com eles, você vai ter uma vida muito mais tranquila. Né? Então, entenderam a história? Para todos vocês, que são muitos que me falaram, que falam todo dia a mesma coisa, vamos partir para isso? Conquiste seus pais primeiro utilizando esses 2 métodos de estudo. Aí você vai ver que o seu resultado vai melhorar para você, mas vai refletir neles, de maneira a eles terem muito mais confiança em você e te ver com outros olhos. Em seguida, crie esse momento de reflexão, à mesa, sem telefone, sem nada, e você vai ver que vai começar a haver uma simpatia melhor, vai começar a haver um entrosamento melhor e todos vão se sentir mais seguros, mais alegres, mais felizes, mais satisfeitos, etc. A felicidade começa daí. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. Façam isso. Depois me contem o resultado. Mas faça mesmo. Não é dizer, entendi e não fazer. Isso não adianta nada. Tá? Bom, vamos partir então agora para a outra parte. Se alguém que me perguntou isso não entendeu direito, escreva aí, tá? Eu vou falar de outra maneira. Eu estou partindo do princípio que vocês entenderam. Então vamos agora partir para a pergunta sobre a tal da erva, que eu não deveria falar o nome, né? Então, alguém me perguntou, mas não é um desalinhamento? Então quer dizer que ela provoca um desalinhamento de neurônios? Não é isso, não é um desalinhamento de neurônios. Toda medicação, a maconha é um medicamento também, toda medicação química, o que ela faz? Ela é uma química. E o que tem de químico no nosso organismo? Praticamente tudo. Por exemplo, todas as substâncias químicas necessárias ao funcionamento do nosso organismo são geradas por nós mesmos e são liberadas por nós mesmos, que são os neurotransmissores. Agora, nós temos em cada neurônio o detetor dessa química, que ele verifica se já tem suficiente, se não tem, se tem que produzir mais, se não tem, porque todos eles ficam acumulados, guardadinhos nas vesículas, nos terminais dos neurônios. Então, quando eles são liberados, falta e recebe o sinal para produzir mais e mandar para lá para ficar preparado para liberar. Quando uma química externa entra no nosso organismo, os nossos neurônios detectam e isso faz com que, pelo menos, aquele tipo de química, os neurotransmissores que têm uma composição semelhante àquela, passam a não serem produzidos mais. Por quê? Porque vai ser detectado a quantidade excessiva daquela química. Então, acaba tendo o quê? Não é um desalinhamento, acaba tendo um desequilíbrio neural. Ou seja, um desequilíbrio em que a quantidade proporcional ideal entre os neurotransmissores, dopamina, serotonina, acetilcolina, todas elas, acaba sendo alterada. E alguns desses neurotransmissores acabam tendo uma produção tão pequena, uma liberação tão pequena, que acaba prejudicando o próprio organismo. Então, isso ocorre com qualquer medicamento, não é com a droga, com qualquer medicamento, porque todos são drogas. Qualquer medicamento oficial, produzido, prescrito pelo médico. Então, o que nós temos que fazer é limitar a utilização de qualquer medicamento, de qualquer droga. Não é só ela, não. Porque quanto mais medicamentos, quanto mais drogas nós consumirmos, pior estará, mais desalinhado ainda, aliás, mais desalinhado não, mais desequilibrado ainda vai estar a produção e a liberação dos nossos neurotransmissores. E nós precisamos deles todos equilibrados para a nossa saúde estar perfeita. Tá? Então, isso é o que acontece. Agora, a pergunta em seguida da mesma pessoa, depois vem outra, mas a maconha é muito menos prejudicial que o álcool, é ou não é?
Gente, não vamos olhar quem é mais prejudicial. Todos são. Tudo que é externo ao organismo e que tem alguma substância típica, química típica, logicamente vai trazer algum prejuízo para o organismo, sim. Algumas trazem benefícios temporários, como todos os medicamentos, benefícios até necessários. Mas mesmo aquelas substâncias que têm benefícios, como são os remédios que a gente toma, têm também efeitos colaterais. Então, na realidade, não vamos comparar, já que faz menos mal que o álcool, vamos utilizar ela. Não é nada disso, vamos deixar de utilizar o álcool. Se ele faz mais mal, deixar de utilizar o álcool. Deixar de utilizar todas as drogas. Ou utilizar de uma maneira bastante comedida, que é o que eu sempre recomendo. Vai utilizar alguma coisa, utilize bastante comedida. Quer tomar uma cerveja? Tome uma cerveja bem gelada, curtindo aquela cerveja. Não fique tomando um grades e grades de cerveja, porque, obviamente, vai fazer mal. Lógico que faz. Tá? O rim não vai aguentar, o fígado não vai aguentar, aos poucos vai começar a ter problema. Lógico que vai. Então, todas as substâncias que são consideradas drogas têm efeitos colaterais. Não tem nem dúvida. A outra pergunta, já de outra pessoa sobre o mesmo assunto, é como a gente pode saber o que tem de bom e o que tem de ruim na droga, se ela é ilícita, é proibida, então não tem como os cientistas pesquisarem. Pesquisam sim. A pesquisa é feita sim, tá? Permanentemente. E nós temos resultados, o tempo todo, resultados sobre isso sim. Apenas nós temos que ver que, a depender da situação em que você faz uma pesquisa, você tem um resultado. Então, isso eu achei muito interessante, que é o seguinte. Por exemplo, você quer dizer que você quer saber quem mata mais, o álcool ou a maconha. Aí você chama um instituto de pesquisa e diz, olha, eu quero fazer uma pesquisa para saber quem mata mais, o álcool ou a maconha. Aí o instituto de pesquisa pergunta para você, você quer que seja quem? O álcool ou a maconha? Porque, a depender do que você quiser, eu faço a pesquisa de uma maneira. E é assim mesmo. Por exemplo, se eu quiser dizer que a maconha mata mais do que o álcool, não, ao contrário, se eu quiser dizer que o álcool mata mais do que a maconha, basta eu fazer a seguinte pesquisa. Tá? Quantas pessoas que tomam bebida alcoólica e quantas dessas pessoas sofrem um acidente e morrem? Tá? Quantas pessoas fumam maconha e quantas pessoas dessas que fumaram maconha sofrem acidente e morrem? Então, se nós fizermos assim, por proporção, ou seja, nós temos 10 pessoas que fumam maconha, 100 que consomem álcool. Aí, se nós fizermos individualmente, qual é o percentual de pessoas que tomam álcool? Desses 100, quantos por cento morrem? E quantos por cento da maconha, nós vamos chegar à conclusão que morre mais quem fuma maconha. Se nós fizermos ao contrário, qual é a quantidade de pessoas que morrem, independente de que for maconha, e depois dessas pessoas que morreram, quantas fumaram maconha, naturalmente quem vai matar mais é o álcool. Porque mais pessoas consomem álcool. Então, a depender da maneira como você faz a pesquisa, você tem o resultado para a maconha ou para o álcool. Mas toda pesquisa é assim. Você tem uma maneira de fazer e dá o resultado que o cliente deseja. Tá? E aí os nossos institutos de pesquisa estão bastante, sabem muito bem como fazer isso. Você vê nas pesquisas políticas como isso é feito. Né? Então, na realidade, pesquisa existe, os efeitos nós sabemos, os efeitos positivos nós sabemos também, nós sabemos que ela é usada, por exemplo, em diversos tratamentos para o autista, tratamento, não existe remédio nenhum para o autismo ainda. Lembro disso. Ninguém perguntou sobre o autismo agora para esse programa, tá? Mas na semana passada teve bastante. Mas eu lembro o seguinte, só para não deixar passar em branco. Há, no mínimo, 2 excelentes profissionais, 2 médicos, aliás, 2 pesquisadores, cientistas da área médica, 2 brasileiros, inclusive, Alisson Muotri e Karina Grise Oliveira. Esses 2 cientistas da área médica estão caminhando no sentido de encontrar
pela primeira vez, olha o que eu estou falando, pela primeira vez, uma medicação que cure o autismo. Ainda não existe. Então, quem disser que risperidona é para autista, está enganando. Esses medicamentos que são, tem até escrito na bula que serve para autismo também, eles servem para sintomas que são comuns também no autista. O medicamento para o autista não existe ainda. A única forma de tratar o autista, por enquanto, ainda é com exame clínico rigoroso, com a retirada de uma série de elementos da alimentação que fazem mal a ele, que é glúten, caseína, a lactose, farinhas brancas, açúcares refinados, etc. Exame clínico rigoroso para saber se tem baixo ômega 3, se tem algum problema de tireoide, se existe alguma infecção no trato digestivo, como a candidíase. Então, é esse o tratamento atual para o autismo, o único que eu conheço é esse. Ainda não há medicamento. Então, os médicos que realmente entendem disso são os médicos nutrólogos. A nutrologia é a especialidade médica que é mais indicada, a mais indicada para o tratamento do autista, do TDAH e de todos nós. Porque começa pela nutrição, tudo começa pela nutrição. Então, está sentindo alguma coisa errada? O primeiro médico a ser consultado é o nutrólogo, quer dizer, o médico clínico geral, né? E para criança, o pediatra. De preferência, um pediatra nutrólogo, um clínico geral nutrólogo. Pronto. Aí você está iniciando muito bem. E nós estamos já com muitos nutrólogos excepcionais que têm uma preparação maravilhosa em termos de alimentação e organismo. Alimentação e organismo. Eu cheguei ao cúmulo de ver um outro profissional médico dizer que a alimentação não tem nada a ver com doença nem com saúde. Bom, nós temos esse tipo de profissional em todas as profissões. Eu só gostaria que todos os profissionais de todas as profissões passassem a fazer uma coisa muito importante e simples. Estudar sempre. Ah, não tenho tempo. Como não tem? Põe na sua rotina. Se você puser meia hora por dia de estudo, já é suficiente. Meia hora. Será que não dá para encontrar 30 minutinhos? Põe 20. Põe 15. Mas põe algum momento do dia para estudar. Os livros estão aí. As pesquisas estão sendo feitas por colegas profissionais médicos fantásticos. Se eles, o que adianta eles fazerem as pesquisas e nós não lermos as pesquisas? Eu estou dizendo nós, mas eu não sou médico. Eu sou um professor que estuda tudo que aparece pela frente, porque eu me interesso por tudo que aparece pela frente. Então é muito importante nós termos essa ideia do estudo. Pega meia horinha por dia. Será que não dá para encaixar essa meia hora por dia? De 2 em 2 dias. Faz o seguinte, não foi uma coisa? Tem gente que só gosta de ler ou estudar de manhã cedo. Tem gente que só gosta de fazer atividades físicas, ginástica de manhã cedo. Reveze. Num dia você faz sua ginástica completa, no outro dia você faz um período de estudo. O mesmo período que você está na ginástica é o período de estudo. Você tem que fazer o relaxamento mesmo entre um dia e outro da ginástica, principalmente se é musculação. Então, um dia ginástica, um dia estudo, um dia ginástica, um dia estudo, pronto, já arranjou. Naquele horário da academia. Então, academia segundas, quartas e sextas, estudo terças, quintas e sábados. Pronto. Ok? Tira o sábado, tá? Academia segunda, quarta e sexta, estudo terça e quinta. Ou inverte. Tá bom. Bom, mas é o caminho, tá? Porque assim a gente consegue realmente manter atualizado com as pesquisas dos colegas. Ou seja, o que adianta as pessoas fazerem seus doutorados, pós-docs, etc. da vida, estudarem como estudam, se ninguém vai ler o que eles estão publicando? Então vamos ler, gente. Vamos ler para a gente saber, tomar conhecimento de tudo que está sendo desenvolvido por todos esses nossos colegas que estão fazendo um estudo mais aprofundado, etc. Estão conseguiram condições de fazer uma pesquisa mais profunda, porque é isso que nós precisamos. Guida Maria, não tomo medicamento algum sem pesquisar, certo? Sem dúvida, lógico. Se a gente puder eliminar tudo que é... Eu leio logo a bula, e vamos ver, será que vale a pena? Ou será que antes de eu tomar esse remédio, eu já me garanti, verificando a minha alimentação, a minha rotina, o meu estresse,
já refiz a minha programação diária, já fiz a minha mentalização diária para aproveitar bem o dia, para o dia. Será que eu já fiz isso? Se eu já fiz tudo isso e continuo com problema, sim, então vamos tomar um remédio. Mas primeiro vamos fazer tudo isso. Porque a gente fazendo tudo isso, a gente vai escapar de tanto medicamento desnecessário que nós só vamos saber se foi desnecessário se nós fizermos isso. Ou seja, vamos nos preocupar com a nossa saúde. Tá? Que bom ver você aqui, Franciane. Bom, então, esse é ainda o da maconha, né? Aí me perguntaram também o seguinte: você conhece alguém que teve a crise amotivacional e voltou a ser normal, etc? Conheço vários. Estou atendendo mais de 50, perdi a conta, que já se recuperaram e vários estão em recuperação e alguns estão sentindo muitos sintomas de estão com vários, estão reclamando muito que estão sentindo crises de abstinência, etc. Mas todos passaram por isso. E todos os que estão normais hoje passaram por isso também. Uns tiveram crises maiores, outros tiveram crises menores, mas todos tiveram. Então, conheço sim, muitos já estão perfeitamente normais. Tenho estado com todos esses que estão normais, pessoalmente, ou até pela internet, telefone, etc. E percebo que realmente eles estão muito bem, do Brasil inteiro, do sul, do norte, tudo que é lugar. Ou seja, não é questão nem de geografia, é questão de força de vontade. Então é o que eu falo para todos eles: primeiro, acredite que dá certo. Tá? Porque se você não quiser acreditar, não vai dar certo. E todos acreditaram, está dando certo. Então acredite que dá certo. Está sentindo uma série de crises, está sentindo aperto do coração, está sentindo desânimo total. É assim mesmo. Por quê? Porque a droga, ela é exclusivista, como eu sempre falo. Ela quer que você só sinta prazer consumindo ela. Então ela vai fazer de tudo para você voltar para ela. De tudo. Só que você tem que ser mais forte que ela. Ah, está sentindo? Não estou nem aí porque eu estou sentindo. Foque em alguma coisa. Então faça um foco em alguma coisa, dedique-se a alguma coisa, que de repente ela vai ver que você não está nem aí para o que ela está provocando para você voltar para ela. Você tem que vencer, ela não pode ser mais forte que você. E muita gente está vencendo. Vencendo mesmo. Aí essas mesmas pessoas, algumas delas me perguntaram se essas crises, se a crise é motivacional, é falta de serotonina e dopamina. Baixou o nível. Baixou o nível da dopamina, principalmente, e da serotonina que veio junto, e com isso a pessoa fica sem vontade de nada, desiste de tudo, etc. Então, é importante nós sabermos que tem crise, mas temos que vencer. Agora, a gente sabe também o seguinte: tem a alimentação correta. Procure com o nutricionista saber quais são os alimentos que elevam a sua dopamina, a sua serotonina. Por exemplo, banana, tomate, tá? São dois alimentos, por exemplo, que elevam, para quem não tem problema nenhum em relação a chocolate, etc. O chocolate, tá? Nada disso em excesso, mas banana pode, à vontade. Tomate também, coisas vermelhas, e o chocolate. Só que o chocolate tem uns efeitos colaterais para quem é alérgico, ou excesso de chocolate pode trazer algum problema, mas o chocolate é muito bom também. Então, agora veja com o nutricionista, tem vários alimentos, mas diversos alimentos, que produzem mais, que estimulam a produção de serotonina e de dopamina, e com isso a crise motivacional muito mais rapidamente vai embora. Tá? Isso é super importante. E, bom, as perguntas foram essas hoje, foram só essas perguntas. Ver se tem mais alguma coisa aqui de vocês. Então, nós vimos, e por último, que eu, aliás, já comentei isso, né? As pessoas que ficam xingando, desesperadas, porque eu estou falando mal da maconha, não estou falando mal da maconha, estou falando bem da recuperação dela. E as pessoas, eu tenho recebido também perguntas sobre quando é que eu vou a determinados estados. Alguns estados, algumas cidades, né? Não é estado, algumas cidades de alguns estados, como do Amazonas, né? Do Acre, de Minas, Paraná, Santa Catarina, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Espírito Santo, algumas cidades estão entrando em contato e estão se organizando. Assim que tiver
um seminário sobre um desses assuntos numa dessas cidades, naturalmente vocês vão saber. Os próximos vocês já sabem, que eu já comentei aqui, vou só repetir para vocês, que amanhã o AUA, mas é um curso que eu vou dar. Licínio de Almeida vai ser na próxima semana, 21 e 22 de fevereiro, ou seja, quarta e quinta. Quarta e quinta. Né? Eu viajo na terça e volto na sexta para Salvador. Depois nós teremos, então, esse seminário de 2 dias seguidos, sexta e sábado, 23 e 24 de março, na Ipixuna, no Pará. Em seguida, nós vamos ter, ainda no Pará, depois de Ipixuna, eu viajo para Aurora, onde nós vamos fazer um seminário no domingo inteiro, o dia inteiro em Aurora, no Pará. E não tem nada, tem várias coisas em andamento, sendo planejada para abril e maio, mas ainda não estão confirmadas. O que está confirmado é junho, 16 e 17 de junho, interpretação dos sonhos, segundo Freud. Eu botei aqui segundo Freud, mas como eu falei no início, baseado também na neurociência. Tá? Bem baseado na neurociência. Então, essas são os próximos seminários que nós vamos dar, e as outras cidades que estão se organizando, eu avisarei a vocês. Na próxima quarta-feira, como eu falei, na próxima, eu estarei em Licínio de Almeida, exato. Próxima quarta-feira. Quarta, dia 21, quinta, dia 22. Então, quando eu chegar em Licínio de Almeida, eu vou verificar. Quarta, 21. 22 de fevereiro. Eu vou verificar. Não, é dia 21 minha palestra. Eu vou verificar se vai ter ou não. Caso contrário, nós vamos ter que transferir o nosso programa para quinta-feira de novo. Então, na semana que vem, pode ser que o programa não seja quarta, mas eu aviso por todos os canais para vocês quando será o nosso próximo programa. Tá? Possivelmente não seja quarta-feira, ok? Por causa de Licínio de Almeida. Já na semana de Ipixuna, mas aí já é março o aviso, então. Ok, gente? Então, estão aí a nossa conversa de hoje. Deixa eu ver se algum de vocês falou alguma coisa. Josi, como queria esse seminário também aqui em Ipixuna, mas vai ser em Ipixuna esse seminário. O que você diz é o da interpretação dos sonhos? Se for da interpretação dos sonhos, nós podemos programar para uma outra data a interpretação dos sonhos aí em Ipixuna também. Tá? Isso não pode ser dessa vez, né? Porque de Ipixuna eu vou para outra cidade, depois vou para Belém, de Belém eu volto para cá. Ok? E então, como nós combinamos, nós vamos ficar então por aqui, que já passa de 9 horas, e na próxima semana eu aviso se o nosso programa não será na quarta, nosso programa será na quinta-feira de novo, e eu aviso antecipadamente, ok? Então, um forte abraço para todos vocês, e até o nosso próximo programa na quinta-feira, então. De novo, o nosso programa será na quinta-feira, já que quarta não haverá essa possibilidade. Aguardo todos vocês, então.